Pessoal, bom dia! Sejam bem-vindas e bem-vindos para mais uma live da nossa jornada do posicionamento digital. Que nós possamos hoje fazer um excepcional dia e estamos aqui para contribuir para você que quer entender um pouco mais sobre o mundo da internet, sobre o trabalho que está sendo desenvolvido por vários profissionais do serviço social no campo do mundo digital, no marketing digital, nas tecnologias e, acima de tudo, aqui no cenário de mídias sociais, com o trabalho online. A Elaine já está por aqui, a nossa convidada de hoje. Então, deixa eu já ir fazendo aqui a apresentação da Elaine. Para vocês que vão assistir depois essa live, a gente vai oportunizar e deixar as informações aqui dela, tá bom? Então, só para dizer que a Elaine ela já tem só apenas 27 anos de experiência profissional. Desses 27 anos, ela atua 21 anos no Ministério Público e vem desenvolvendo seu trabalho junto às mulheres em situação de violência, né, contra a mulher. Então, hoje a Elaine ela vai falar um pouco sobre o trabalho que ela vem desenvolvendo relacionado à mentoria para assistentes sociais, e é com muita satisfação que a gente conta com a Elaine para estar trazendo aqui o seu conhecimento, suas expertises, toda a sua trajetória, acima de tudo a sua experiência para compartilhar comigo e com você. E olha quem está por aqui, bom dia Beto, seja bem-vindo, satisfação tê-lo por aqui. Então a gente não vai perder tempo, a gente vai chamar a Elaine para que a gente possa começar nosso bate-papo, e é tempo que o pessoal vai chegando. Vamos que vamos. Pessoal, e é nesse momento que a gente está aqui chamando a Elaine, não deixe de compartilhar essa live. Acho que ficou um pouquinho escuro aqui, né, gente? Vou mudar aqui a posição. Olá, Elaine, bom dia! Bom dia, tudo bem? Que bom estar aqui. Uma satisfação tê-la conosco nessa manhã, na nossa jornada do posicionamento digital. Que maravilha! Então, mais uma vez, agradeço aqui a Elaine por estar aqui conosco, por aceitar o convite de participar dessa jornada. Essa jornada, na verdade, é muito no sentido do período comemorativo mesmo do Dia do Assistente Social, que foi no dia 15. Então, nós temos aí o mês de maio inteiro com uma programação vasta por vários profissionais realizando diversas atividades. E dentre elas, é claro, a gente aqui no digital também trazendo conhecimento, compartilhando experiências e, acima de tudo, né, mostrando aqui o trabalho das colegas que têm atuado no digital. E vamos lá, Elaine, para a gente aproveitar bem o nosso tempo, para a gente não ser derrubado pelo Instagram e conseguir trabalhar aqui todos os pontos que a gente tem para falar, porque quando nós começamos a dialogar sobre temas relacionados ao serviço social, a gente se empolga, a gente percebe vários pontos a debater, e aqui eu deixo à vontade de você para iniciar. E bom dia para quem está chegando, e não esquece, compartilhe e clica aqui no coraçãozinho para essa nossa live gerar relevância e o Instagram conseguir entregar para mais gente, tá bom? Vamos lá. Bom dia mais uma vez. Então, bom dia. Eu quero agradecer o convite da Francenilda, né? Nós já somos amigas, né, Francenilda? Que a internet apresentou, não é verdade? E estamos trilhando aí um caminho bem interessante para o serviço social. Então, eu quero dizer bom dia para as pessoas que estão chegando, bom dia para minha amiga Daisy, que está aqui, para minha amiga Lu, as duas são de Londres, fazendo coisas completamente diferentes. Uma é assistente social lá, e a outra trabalha com desenvolvimento pessoal. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. E para mim é uma honra de estar aqui no seu Instagram, falando com essas pessoas maravilhosas sobre as novas possibilidades para o serviço social. Achei essa semana assim, fantástica, e que a gente possa ser uma contribuição aqui hoje para as pessoas que vêm procurar, né, aquelas alternativas para quem está entrando na profissão do serviço social. Então, como a Francenilda falou, eu tenho aí uma trajetória. A Lu é da mesma turma que eu, mas ela era a nossa caçulinha. E eu vou fazer já 27 anos de formação.
com 21, já vou fazer 22 no Ministério Público. E agora, próximo da aposentadoria no serviço público, então resolvi olhar um pouco mais para essa questão das mídias digitais e encontrei essa possibilidade, com essa experiência de entregar para as pessoas, especialmente as que estão chegando, né, na profissão, que tem aquela insegurança, o que vai fazer, como que vai fazer, então de entregar mentoria para essas pessoas, auxiliando o profissional a realmente entrar de forma segura na profissão, de forma que ele encontre o seu melhor posicionamento. E nada melhor, né, o tema da sua semana, da sua jornada, é posicionamento. E posicionamento é uma coisa que o assistente social, ele sempre tem na pauta. Exatamente. Não é? O posicionamento profissional, como que ele vai se colocar e tal. E a gente vê muito nas literaturas. E também agora o posicionamento digital. Como que o assistente social vem para as mídias sociais e como que o serviço social pode, então, desbravar aí esse cenário e trazer muitas contribuições. E aí ontem eu estava pensando como que o serviço social ele pode, né, contribuir muito mais na questão do digital. A gente vê muitas discussões por aí de quem às vezes não conhece, de quem não sabe disso, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, que eu, enquanto assistente social, eu utilizo a internet para alcançar o maior número de pessoas possível e o maior número de profissionais possível para transformar a sociedade. Já que essa é a proposta do serviço social, de estar num processo de transformação de sociedade, né? Inclusive o nosso código de ética, ele traz isso muito bem. E como que eu vou fazer isso? Ali no 1 a 1, muitas vezes. Sendo que agora eu tenho essa ferramenta poderosa, que precisou talvez vir a pandemia aí para dar um super empurrão, né? A gente já viu isso acontecendo lá quando os primeiros cursos da educação à distância vieram e foram muito combatidos. E agora está aí a pandemia para provar que isso é uma realidade que veio para ficar, não só para o serviço social, mas como para todos. A minha filha faz um curso na universidade aqui, na Universidade Federal, faz Direito, e ela está aí há 3 semestres fazendo única e exclusivamente na educação à distância, porque não tem, a universidade está fechada. Então a gente vai se adaptando. E como nós somos profissionais de uma formação generalista, eu acredito que essa flexibilização, ela é necessária para nós, e nós somos instruídos para isso. E nada mais, nada menos do que seguir os próprios ensinamentos, né? Maria de Yamamoto sempre fala disso, no nosso livro lá de cabeceira, né? Da contemporaneidade, nós temos que olhar a contemporaneidade. O que a nossa contemporaneidade está requerendo de nós hoje e fazer um serviço social diferente. Porque a sociedade não é mais a mesma. As relações também mudaram. E nós não podemos ficar batendo na mesma tecla, senão nós vamos perder espaço. E aí entra a questão do posicionamento. Então, como que eu vou me posicionar hoje como assistente social? Será que eu vou ficar só batendo na mesma tecla e brigando com uma coisa que já está posta? Ou então eu vou entender esse novo fenômeno e a partir dele buscar o meu posicionamento nele, né, dentro dele. E assim ajudar na transformação, assim trazer muito mais para as pessoas que eu atendo e para os profissionais também, que tem aí um novo desafio. Inclusive, essa semana, a minha chefia perguntou, Elaine, como nós vamos fazer os atendimentos, né, de mulher em situação de violência? E eu falei, olha, como são pessoas que nós queremos demonstrar autonomia, que elas têm autonomia, nós podemos fazer com elas
reuniões e chamadas, videochamadas. Por conta do WhatsApp, todo mundo, a maioria, né? A grande maioria das pessoas pode não ter uma linha telefônica, às vezes não tem o crédito, mas ela está em algum lugar que tem o Wi-Fi e ela pode acessar. Claro, existem exceções, né? E essas exceções serão tratadas como exceções. Mas, grosso modo, pelo menos aqui no meu estado, as pessoas têm esse acesso e os atendimentos eles serão muito mais produtivos, porque você acaba quebrando até objeções da pessoa ir ao local para tratar de um assunto que ela não quer tratar, muitas vezes. Muitas vezes ela deu entrada lá com o pedido da medida protetiva, ela fez uma denúncia do companheiro, mas ela acredita assim que ela já fez o que ela tinha que fazer e deixa para lá. Tanto que nós estamos aí no mutirão, fazendo monitoramento de medidas protetivas que estão vencidas e as pessoas não voltaram para dizer se está tudo ok ou não. E por conta da pandemia, a lei diz que essas medidas protetivas, elas têm que ser renovadas, então, pelo período da pandemia, automaticamente. E as pessoas não sabem disso e se surpreendem quando a gente entra em contato. Por quê? Porque elas não querem mais voltar naquele lugar. Aquele lugar é um lugar de dor. É um lugar para onde ela foi que ela não queria, né, ter ido. Então, é um assunto que ela não quer enfrentar. E se você faz isso através das mídias digitais, se você faz isso através do WhatsApp, por exemplo, uma chamada de vídeo, você já quebrou essa objeção da distância, da barreira. E você pode sim prestar esse atendimento. O envolvimento, o rapport, a vinculação, ela existe sim através das videochamadas. E quem diz que isso não existe é porque não experimentou. Ou porque nós, por exemplo, a gente não faz chamadas com a nossa família, com os nossos amigos, e porque nós não poderíamos atender dessa forma e otimizar o nosso trabalho, especialmente em grandes locais, que tem a população muito grande e as distâncias também. Você vai acabar atendendo uma pessoa enquanto você pode atender várias, né? Otimizar o seu trabalho. Então, eu acredito que a internet é uma ferramenta fantástica e a gente precisa lançar a mão dela. Como eu disse, há exceções. E o que é exceção vai ser tratado como exceção. Mas, no geral, nós precisamos fazer essa releitura, né? É uma coisa que nós, assistentes sociais, a gente vive fazendo, né? A releitura da realidade, né? Graças Sempre, a Deus, né? a dialética existe, então aquela realidade que está posta, ela vai se transformando, se torna uma nova realidade, e aí começa tudo de novo. Então, é um movimento que não para, é o movimento da vida, que é um movimento para frente. E essa dinamicidade nos permite crescer, né? Nos ensina, na verdade, a se desenvolver. Uma das coisas que é muito interessante, que quando a gente fala de cenário, né, de desemprego, cenário de alta tecnologia, cenário de avanço da tecnologia, nós sabemos que muitos impactos deletérios eles vão acontecer. Mas o próprio serviço social, ao longo dessa caminhada, para mais de 100 anos, eu já até perdi as contas, né? Tem conseguido se mostrar forte e até a própria mudança de mentalidade, saindo daquela visão conservadora, positivista, para o marxismo, né? Então, até essa saída de uma mentalidade para outra se deu em decorrência de um cenário, se deu em decorrência de um conjunto de situações que obrigou o serviço social a se posicionar, né, diante desse cenário, inclusive numa nova forma de interpretar a realidade. E hoje eu costumo dizer que nós estamos nesse mesmo cenário, que a gente já fala, inclusive, de quebra de paradigmas, não é de hoje, não é de 2020, não é de 2021, já desde quando eu entrei na graduação em 90 e alguma coisa, gente, não vou nem dizer o ano. Estamos assim, né? Então, aqui, para. Então, desde a época que eu entrei na graduação, e acredito que você também já ouvia falar nessa crise de paradigma, e é impressionante que a realidade, ela permanentemente nos coloca nessas crises, porque são várias posições, são várias formas de interpretar o mundo,
nós sabemos que nós já avançamos muito do ponto de vista da construção do conhecimento, nós não podemos negar o acesso à educação do ensino superior, que vai contribuir de forma direta para esse processo de interpretação do mundo. Infelizmente, nós ainda não chegamos a 20%, né, da população brasileira no ensino superior, mas nós já temos uma parcela inserida e que tem contribuído de forma direta para a mudança de pensamento, para a análise da realidade e até para o próprio desenvolvimento da realidade social. E nós sabemos que os desafios eles são cotidianos, não dá nem para dizer que são conjunturais, são cotidianos, e todos os dias nós somos colocados diante das diversas situações junto aos nossos usuários para pensar estratégias e dar respostas profissionais de forma assertiva, possibilitando a transformação da realidade social das famílias das quais nós atendemos, e não só das famílias como um todo, mas quando a gente atua na área da docência, por exemplo, pensando a transformação da vida desse aluno, para que ao sair da graduação ele possa ter desenvolvido competências e habilidades, né, para a sua inserção no mercado de trabalho. E aí eu costumo dizer que a gente ainda vive essa contradição, né, esse paradoxo, porque nós trabalhamos para desenvolver um profissional com competências de fazer análise crítica da realidade. No entanto, nós precisamos entender que também o mercado vai exigir desse profissional um conjunto de habilidades. Então, é bem complexo, chega a ser até contraditório, né? Porque nós temos o projeto ético-político do profissional, aliás, da nossa profissão, para direcionar o nosso fazer profissional numa perspectiva da teoria social crítica, interpretando a realidade a partir das suas diversas dimensões da vida social. E, de outro lado, nós temos aí as exigências do mercado. Então, essa contradição, ela se faz presente, não é de hoje no serviço social, e lembrando que o maior contratante do profissional de serviço social é, inclusive, o Estado, né? Mas nós também hoje temos um crescimento no setor privado, no terceiro setor, e o trabalho autônomo, que é o que tem se apresentado como uma quarta via para o assistente social, né? E que está, inclusive, preconizado no nosso Código de Ética, como o nosso trabalho como profissionais liberais. Então, que vai possibilitando várias estratégias e várias oportunidades para o serviço social. E aí eu sempre tenho colocado o seguinte, que o problema não é desenvolver um trabalho, por exemplo, no digital, buscar outra alternativa fora do tradicional. Na verdade, é você fazer isso de forma desqualificada, porque a precarização do trabalho do profissional se dá nas diversas áreas de atuação. E não é só na área do serviço social, são em todas as áreas. O nível de precarização tem crescido e de forma exponencial em todos os setores, seja público, privado, terceiro setor, e inclusive a inserção do trabalho como profissional liberal. Então, qual que é a questão? É qualificar esse trabalho, fortalecer de modo que nós possamos ganhar outros espaços, possamos nos inserir em outros espaços e mostrar essa dimensão de possibilidades que o serviço social tem, né? Porque nós temos um leque de possibilidades podendo atuar em várias áreas. E, claro, dentro desse novo perfil de profissional que a gente tem observado, sem fazer as críticas, ou sem deixar de fazer as críticas, é claro, mas também não negar, porque se a gente entra no negacionismo, a gente perde a oportunidade. E, além disso, vai permitindo com que pessoas que nem estejam tão qualificadas ocupem esses espaços e acabem banalizando esses processos. Sim. Então, é uma das preocupações e algumas das reflexões que a gente tem feito, né, aqui quando está discutindo o serviço social no digital. Então, essa é uma coisa que a gente tem que pautar, porque, do contrário, a gente ouve assim, os posicionamentos, até de certa forma negativado, relacionado ao quem está trabalhando no digital. Mas só para a gente contextualizar e trazer esse ponto, que eu sei que você tem feito essa reflexão, né, junto com as mentorias, e é só também para contextualizar o teu trabalho, que está hoje no digital, que você está no digital hoje também. E aí, com base nisso, eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa tua trajetória, da inserção no mundo digital, como é que você começou a
a desenvolver o teu trabalho? E como é que tem sido, né, esse teu trabalho nessa perspectiva, né, do serviço social digital? Então, como eu falei, eu estou prestes a me aposentar. Então, brevemente eu vou me aposentar. E um dia, lá atrás, eu também tinha essa crença de que apenas o serviço público poderia ser o espaço para o serviço social, seria o espaço privilegiado do serviço para o assistente social. E como muitos, né, eu ingressei no serviço público. Então, graças a Deus, eu honro essa trajetória. Antes de ser assistente social no serviço público, eu já fui contadora no serviço público, né? Trabalhei na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul como técnica em contabilidade. Então, aí, além do serviço social nos dar essa formação generalista, a pessoa também é um pouco multipotencial. Então, eu costumo dizer que o assistente social, ele é um profissional multipotencial. Sim, sim. Porque ele coloca os tentáculos dele, né, em várias questões, vários lugares, vários espaços socioocupacionais. E vai desbravando também. E essa questão do serviço social autônomo, eu acredito que hoje autônomo, que a pessoa, né, tem aí um escritório ou uma empresa, enfim, o empreendedorismo no serviço social, que é uma novidade muito grande para nós, né? Eu acredito que ele vem justamente para responder a muitas demandas, inclusive da questão de posicionamento. Porque nós ficamos muito tempo dentro do serviço público e a população em geral não conhece o nosso trabalho, não sabe no que nós podemos ajudar, não sabe o que nós podemos fazer por ela. E como nós queremos contribuir e ajudar, essa é uma forma, com certeza, né, o Wilker está aí, que é alguém que está falando do serviço social na Previdência, que é uma coisa assim incrível e fantástica, e que está se propondo, né, até a ensinar as pessoas a como que faz isso. Então, quando eu comecei a olhar para isso, eu falei, gente, eu vou me aposentar, e agora? O que eu vou fazer? Então, quando veio a pandemia, que a gente entrou em teletrabalho, eu comecei a olhar para as possibilidades, né? Então, a questão do planejamento. Vou planejar a minha aposentadoria, mas não vou deixar de contribuir. Então, vou continuar esse meu trabalho, mas de uma outra forma agora, né? Oferecendo para os profissionais que estão entrando no mercado essa expertise, essa experiência para dizer, olha, você não precisa ir por um caminho mais difícil. Não que seja atalho, né? A gente não oferece atalho na mentoria. Ah, não, vamos fazer um caminho mais curto. Não. Mas você, o profissional que é mentorado, ele vai ver as várias possibilidades que ele tem e vai escolher o caminho que ele vai trilhar junto. Talvez ele não precisa fazer vários caminhos. Ele vai fazer um caminho e um caminho acompanhado. Então, olha, eu estou aqui, eu vou com você. Eu vou te dizendo por onde você vai caminhar. Exatamente. Para alcançar o seu objetivo. Então, assim, no final do ano passado, eu parei e sentei e falei, gente, quais são as possibilidades para o assistente social hoje? E eu mapeei aproximadamente 20 possibilidades. Que interessante. 20 possibilidades que o assistente social pode lançar a mão. E eu tenho visto aí as minhas mentoradas, elas têm em média 2 anos, 3 anos de formação sem entrar no mercado. Porque os concursos públicos, eles estão diminuindo, né? Se não estão diminuindo os concursos, estão diminuindo as vagas. Também. E mesmo assim, o serviço público, ele não vai absorver todo mundo. Então, e o que eu vou fazer com os 4 anos de investimento? E talvez mais alguns de pós. Então, a mentoria, ela vem nesse sentido de estruturar, de ver o que é que você tem, o que é que você construiu no seu conhecimento e vamos aplicar esse conhecimento. E aí eu acho bastante interessante,
porque o profissional ele vai se tornar autônomo no seu posicionamento. Então, ele vai também acumulando as crenças, que são coisas que a gente trabalha na mentoria, as crenças de incapacidade, por exemplo. Eu não sou capaz de fazer determinado trabalho. Ou fica aquela dúvida, será que eu sou capaz? É como se a pessoa precisasse de uma autorização para fazer determinada coisa. E eu digo para as minhas mentoradas assim, gente, no dia da colação de grau você recebeu a primeira parte dessa autorização. E no dia que você foi lá no Conselho Regional e pegou a sua carteira, você já está autorizado. Então, se você precisa de uma autorização para entrar no mercado de trabalho, procure o Conselho Regional, ingresse com o seu pedido de inscrição, vá lá, pegue sua carteira e você está autorizado. É isso que a nossa Constituição diz. Nós somos uma profissão regulamentada. Então, a partir do momento que eu tenho a minha inscrição no conselho, eu estou apta a exercer a minha profissão. E aí começa o posicionamento, né, professora Francenilda? Eu estou me posicionando como assistente social. Exatamente. E a partir disso, eu posso abrir o leque das possibilidades e ver aquilo que, né, convém para mim e convém para as pessoas que eu vou atender. Então, assim, a partir do momento que o profissional se coloca disponível para as possibilidades, para as oportunidades, então ele começa a quebrar aquelas crenças de não merecimento, aquela crença de identidade, aquela crença de incapacidade. Porque agora ele já tem. Como que ele se identifica? Como profissional de serviço social. Pronto, tem uma identidade. Exatamente. E como que eu vou acumular crenças de capacidade? Quando você oferece o seu trabalho, quando você cobra pelo seu trabalho e quando você recebe o seu trabalho, pelo seu trabalho. Então, isso te demonstra a sua crença de capacidade, porque você teve capacidade para alcançar aquele cliente, aquele demandatário do serviço que você está disponibilizando. E quando você é pago por isso, é reconhecimento também. É reconhecimento também. E aí entram as suas crenças de merecimento. Uau! Né? Uau! E aí, quando eu falo de crença de merecimento, esses dias eu tive um insight, que assim, até por conta de um texto que a minha filha mais velha me mandou, falando de tudo que uma pessoa, um embrião, né? Tudo que ele vence para se transformar numa pessoa. E aí lá no final, a mensagem era assim, e você aí preocupado, você venceu tantas coisas, né? Para chegar aqui, para viver, para nascer, e você preocupado se você é um campeão ou não. Então você já só de ter vencido essa etapa da vida. E aí eu pensei, uau, é verdade. Se um dia nós merecemos alguma coisa, nós merecemos viver. A partir da vida que nós recebemos, nós merecemos sim todo o resto. E todo o resto é resultado. Então, se é resultado, eu mereço. Isso é interessante, né, Elaine, que a gente observa exatamente a dificuldade dos colegas ferirem, até porque nós também passamos por essas dificuldades, né? Inicialmente, achar que nós não temos a capacidade, que nós não somos merecedores. E eu já me deparei fazendo isso há um tempo, né? Você, às vezes, se sente constrangido se você conquistar algo, porque nós lidamos todos os dias com a pobreza, com a desigualdade, que quando você conquista algo, você se envergonha, inclusive, de dizer que conquistou. Né? Então, é exatamente essa crença de não merecimento, porque quando a gente olha para a classe trabalhadora, quando a gente olha para os grandes teóricos, inclusive do serviço social e todos aqueles outros que também nós bebemos na fonte para aprender sobre o nosso fazer profissional, a gente vai
percebendo que na sua trajetória foi trajetória de luta, de conquistas, de derrotas. Então, todos nós temos uma vida de luta, porque é a vida da classe trabalhadora, e todos nós somos classe trabalhadora. A grande maioria de nós, aliás, a massa é classe trabalhadora que precisa correr atrás, e aí a gente é testado em vários momentos, né? Nós somos, para entrar no ensino, na minha época, hoje já tem uma mudança na legislação, mas eu lembro que na minha época, para ingressar na primeira série, eu entrei atrasada, porque eu não tinha idade ainda para ingressar. E aí, quando foi, por conta disso, eu fiquei atrasada, já considerando o período, fiquei atrasada, porque eu não tinha idade, que era possível, que era com 7 ou era 8 anos, eu já nem lembro mais, eu só lembro dessa história. E aí depois, para você terminar, você precisa novamente passar por uma série de avaliações. Quando você entra na faculdade, você precisa superar todos os desafios para o ingresso na universidade. E na minha época, por exemplo, na minha cidade, não tinha, aqui em Manaus não tinha outra universidade, era só a pública. Então, ou você entrava ou ficava fora da universidade. E aí, até hoje, nós sabemos que o número de vagas são limitadas, não atende ainda a população. E aí, quando você conclui a faculdade, para concurso público, para qualquer outro, para processo seletivo, você sempre vai estar sendo testado, né, pelo seu conhecimento, pelas suas habilidades. Então, nós passamos a nossa vida inteira sendo testados, nós passamos a nossa vida inteira sendo colocado à prova. Então, acaba que isso desenvolve essa nossa mentalidade do não ser capaz, porque você imagina, tem 100 assistentes sociais para fazer uma prova de concurso público para uma vaga. Então, uma vai passar, as 99, ao não passarem, vão se sentir fragilizadas, vão se sentir incapazes, vão se sentir derrotadas. Quer dizer, então, mas não é essa a leitura que a gente tem que fazer a leitura que, de fato, todos nós temos esses níveis de testes na nossa vida, e é desafiadora. Né? Eu, por um tempo, ficava também me sentindo frustrada, porque eu não tinha conseguido entrar no concurso público, mas aí depois como eu enveredei pela docência, né? E aí eu ficava, meu Deus, eu sou uma incompetente, porque eu não passei em nenhum concurso público. Mas depois que eu passei a ser preparadora para quem ia fazer concurso público, eu identifiquei a dimensão do que é se preparar, do que é estudar para um concurso público, que não é a mesma coisa que ministrar aula na graduação, por exemplo. Como muita gente dizia para mim, professora, a senhora vai concorrer com a gente, isso é injusto. Eu digo, menino, para com isso, que você tem mais condições de ser aprovada do que eu. E realmente, né, tem toda uma metodologia, tem uma estratégia de estudo. Então, assim, por que eu estou trazendo toda essa trajetória? Porque, do contrário, a gente fica acreditando que todo mundo vai acessar essas mesmas coisas, quando, na verdade, não é assim que funciona. Então, todos os dias nós temos que trilhar, definir caminhos, e o que é importante? A gente não deixar de fazer a devida análise, a devida crítica, mas nós somos sujeitos da história, nós estamos construindo história, e nós não construímos a nossa história dentro das condições que nós gostaríamos, porque nós sabemos que a sociedade ela é desigual, então a sociedade ela está posta e a gente vai se deparar com essas desigualdades. Então é desafiador para todos nós, trabalhadoras e trabalhadores, principalmente assistentes sociais, que também vivem todas as contradições da precarização do trabalho. Sim. Então, quando a gente ouve você dizer, são 20 possibilidades do serviço social, quer dizer, a gente só precisa ter uma mente mais aberta, porque nós ainda ficamos, às vezes, muito na caixinha, porque a questão não é fazer a crítica, às vezes, que nos impede de avançar, é nós não termos clareza que nós precisamos fazer a crítica, mas nós precisamos também trabalhar. Essa é uma exigência hoje para nós, independentemente se vai ser via concurso, se vai ser como um profissional autônomo, nós vamos ter que trabalhar. Então, e aí a pergunta é, como é que eu me coloco nesse cenário? Como é que eu construo a minha trajetória nesse cenário? Porque tem pessoas que decidiram que vão ficar realmente na expectativa de surgir ainda alguma possibilidade só do concurso. Mas se não buscar outras estratégias, vai continuar, né, nessa situação. E aí
ter o cuidado, inclusive, para a gente não culpabilizar. Temos que ter essa preocupação, porque às vezes a gente acaba culpabilizando, a gente às vezes ouve algumas conversas, porque esse povo é preguiçoso, né? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com algumas afirmativas, porque ao despertar de uma mentalidade para um trabalhador autônomo, um trabalho mais na perspectiva dessa saída da caixinha para o assistente social, por exemplo, é uma mentalidade que não foi criada em nós. Nós tivemos uma formação para ir para o mercado de trabalho, para terminar a faculdade, fazer um concurso público e ser aprovado. Foi essa mentalidade instalada em nós. Então, romper com essa mentalidade custa um pouco, porque exige da nossa parte abrir a mente e, às vezes, se confrontar com alguns posicionamentos da própria categoria e aí o medo da crítica, né? O medo da crítica. Quando você sai da caixinha e se coloca, se posiciona, é quando eu chamo e vem para as redes sociais, é quando eu chamo isso de posicionamento digital, porque você tem clareza de quem você é, você tem clareza do que você está buscando, você entende que você não está se colocando num cenário de alienado só porque você ingressou no mercado digital, por exemplo, lembrando que o mercado digital é uma possibilidade de atuação, não é solução para os problemas. Nós temos que entender que a atuação no digital com toda certeza deve estar na tua lista e dizer que no digital você tem uma imensidade de possibilidades. Por quê? Você pode atuar como mentora, e aí quando mentora é nas diversas áreas, na área da saúde, educação, em todas as áreas. Quando você fala de realizar cursos, também é uma infinidade de possibilidades. Então, nós temos aqui várias, dentro do digital, várias possibilidades também. Então, trilhar essa caminhada, despertar, e é uma caminhada que é dura, né? Porque nós sabemos a crítica existente a esse cenário da tecnologia, e nós não podemos deixar de desconsiderá-la também, eu sempre destaco, porque realmente nós vivemos no cenário de uma tecnocracia, uma escravidão da tecnocracia, isso é fato, mas essa precarização, essa exploração do trabalho, ela é generalizada em todas as áreas. Então, a forma como nós nos colocamos em cada lugar, em cada local de trabalho, precisa ser qualificado, né? Então, quando você traz essa reflexão, essa tua trajetória, a gente vê claramente a importância da discussão, a importância de olhar para outros caminhos, a importância de mostrar para os profissionais que existem possibilidades fora de uma vaga do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, porque do contrário vai intensificar aquilo que já está acontecendo no serviço social hoje, que é o esvaziamento do ingresso nas universidades, principalmente nas privadas. Nós tivemos um decréscimo assim sem precedentes, de universidades que não têm conseguido fechar turmas de serviço social. Sim. Então, isso é um cenário brasileiro. E aí a pergunta é, por que será que isso está acontecendo? Uma das teses é a própria descrença com a profissão, a falta de mercado de trabalho. Então, são coisas que a gente precisa destacar. Mas vamos lá, deixa eu passar a bola para ti, porque senão só eu falo, né? Assistente social começa a falar, né? Mas é tão linda a sua fala, porque traz, né, todo esse cuidado também que a gente precisa ter quando olha para essas coisas, né? Porque assim, senão a gente vai muito do 8 ao 80. Exato. Não tinha isso, agora eu vou me lançar, né, de corpo e alma lá para aquela outra coisa. Não, é uma trajetória, é uma caminhada. Vamos sim, tem as possibilidades, mas vamos ver qual possibilidade que me atende melhor como profissional. Exatamente. Com que eu vou poder contribuir? Porque eu sou contribuição, né, para aquela pessoa que vem me procurar. E aí, quando você fala dessa questão saindo da caixa, eu falo assim, você quer uma oportunidade, porque às vezes a pessoa fala assim, eu já ouvi bastante. Eu não atuo porque eu não tenho oportunidade. E aí eu pergunto, você vai ficar esperando receber uma oportunidade ou você vai criar a oportunidade? Né? Então, em algum momento, lá no meu Instagram, bem lá no começo, tem um videozinho bem pequeno e bem ruim, inclusive.
que eu falo disso, que foi um dos primeiros que eu fiz, que o assistente social, ele é um profissional da criação. A gente cria, gente. A gente cria para o outro, a gente cria alternativas, a gente cria possibilidades para aquela pessoa que busca o nosso trabalho. E a gente fica esperando. E para o nosso empregador também, né? Sim, sim, com certeza. Ele coloca na nossa mão os pepinos e a gente que tem que dar resposta. E não pode dizer assim, não, hoje eu vou me rebelar. Tem muitas coisas que a gente não consegue ter autonomia absoluta para tomada de decisão. Exatamente, e daí eu vejo essa questão do serviço social de uma forma mais livre, quando se coloca no mercado, né, de forma autônoma ou empreendendo, que aí sim você vai ter essa autonomia muito grande, lógico, juntamente com aquela pessoa que vem buscar o seu trabalho, mas você vai ter essa autonomia de demonstrar até os seus limites. E isso é muito interessante quando você fala de oportunidades, de possibilidades, porque você também pode colocar de forma livre e muito responsável qual é o limite até onde você vai. Né? Sem se preocupar, muitas vezes as pessoas estão no serviço público, mas estão em cargos comissionados e aí a pessoa se sujeita a muita coisa para não perder aquela nomeação. Então, assim, quando você é o dono do seu espaço, do seu trabalho, é você que diz quanto você vai cobrar, como você vai fazer, quando você vai fazer. Né? Então, você estabelece uma parceria junto com aquela pessoa que você vai atender. E com certeza vai dar um bom atendimento, porque essa também é a nossa praia, né? A gente não quer deixar ninguém com uma má prestação de serviço. Mas podem ter... eu já ouvi, mas vai haver maus profissionais. Isso existe em qualquer lugar. E no serviço social sempre teve também. A gente não pode deixar de considerar profissionais e profissionais. São todas as áreas. E eu quero dar assim, os parabéns para a professora Francenilda, né, porque já fez um primeiro encontro de serviço social digital, agora já vai fazer o segundo. E é uma forma de despertar. E às vezes a pessoa pode olhar e falar assim, não, mas eu não quero trabalhar no digital, não tem problema. Venha, observe as ferramentas, veja o que você pode fazer no seu offline se você não se identifica com o digital. Não tem problema nenhum. Mas venha ouvir, venha beber dessa nova fonte. Né? E aí a inteligência emocional faz você não buscar o equilíbrio, talvez não vai ser o ideal, porque o equilíbrio é 50-50. Nem sempre a gente está 50-50. Mas vamos buscar uma harmonização. Né? Dentro daquilo que você pode, dentro daquilo que você tem. E aí, até nesse sentido, se você está vendo o replay aqui, e você fala, poxa, mas o que eu poderia utilizar, então, para despertar fazer esse despertamento para as novas oportunidades, para as novas possibilidades, eu vou deixar aqui um exercício bem simples para você. Você pega uma folha de papel e divide em 4, assim. Coloca uma cruz aqui no meio. Vai dividir essa folha em 4. Daí no primeiro quadrante você vai colocar as forças. O que é que você tem? Né? Exatamente. O que é que você tem? O que é bom? O que você faz bem dentro da sua profissão? No segundo quadrante você vai colocar as suas fraquezas. O que é um desafio para você? O desafio para você talvez seja, eu não tenho muita habilidade com a questão digital. Mas é uma habilidade que você pode desenvolver. No terceiro quadrante do lado direito, que a gente faz em sentido horário, você vai colocar quais são as ameaças. Se você não desenvolver essa habilidade, quais são as ameaças para você? Mesmo trabalhando no serviço público, a gente vê, você precisa entender do digital, porque você vai acessar sistemas, você vai acessar programas. Então, é uma coisa que você precisa fazer.
E no último quadrante, do lado esquerdo, você vai colocar as oportunidades. O que é que você vê de oportunidade se você desenvolver essas habilidades? E o que te ameaça se você não fizer? Basicamente, né? Então, você vai ter aí um mapa daquilo, de como você pode mudar o seu comportamento. Você às vezes vai identificar um comportamento que você tem ali, que não é positivo para você nesse momento, e você vai identificar aquilo que você pode fazer. E ver é ser livre. A partir do momento que você viu a sua fraqueza ali, o seu desafio, você pode mudar a rota. Você pode buscar na sua fortaleza ali, nas suas forças, como que você pode combater aquela fraqueza. Ah, eu procrastino. É minha fraqueza, eu procrastino. Ok, todos nós. Hello? Bem-vindo ao paraíso. Todos nós procrastinamos. E procrastinar, eu já ouvi uma pessoa falar assim, causa dor. Não, procrastinar causa prazer. Por quê? Quando eu procrastino, eu falo assim, eu não vou mexer com isso agora. Que bom, fico feliz. Vai me causar um desespero lá no final, se eu não fiz aquilo. Mas naquele momento é um prazer instantâneo. Não vou mexer com isso agora, não quero me aborrecer. Né? Então, se você sabe que você tem esse comportamento, não quero estudar, não. Não, vou deixar para ver esse negócio de mídia digital depois. Né? Não, veja agora. Então, se programe. Ok, feche blocos de tempo. Esse tempo eu vou me dedicar a isso. E aí você vai ver que as suas forças vão aumentando, suas habilidades vão se desenvolvendo e você vai se preparando aí para um melhor posicionamento profissional, porque agora nós precisamos desenvolver novas habilidades. E aí, também, siga a professora Francenilda, que fala muito bem sobre a questão digital e é assistente social falando para assistente social. Então, se você tem algum receio, não, mas né, às vezes o outro profissional você não vai entender a linguagem lá das pessoas que falam de marketing de uma forma um pouco mais agressiva, venha ver o que a professora Francenilda está falando. Ela já está falando numa linguagem mais acessível para você. Né? Procure um mentor, procure uma mentora, siga a professora Elaine Flor Mentoria, né? Venha ver. Siga Exatamente. o Wilker, que está falando sobre previdenciário, professora Luciana, né, que tão bem faz a questão do concurso. Então, assim, uma gama infinita de profissionais que estão aqui. Tem para todos os gostos, né? Porque Tem para todos os gostos. Tem muito a ver com aquilo que você está buscando. Se você quer passar no concurso público, você vai encontrar muitos perfis que te ajudam a passar no concurso público. E detalhe, tem muita gente que, aliás, no digital, a gente sempre fala do 70-30, né? O 70 é entrega gratuita e o 30% é o que você de fato monetiza, do que você traz para a internet. E o serviço social hoje, eu diria que todos os perfis que eu já pude conseguir analisar, que são centenas, eu diria que até milhares, né? Milhares de contas de serviço social, trabalham muito na perspectiva do marketing de conteúdo, porque tem vários tipos de marketing. Nós temos feito isso, que é focar no marketing de conteúdo, que é trazer ensinamento, trazer um treinamento, palestras, masterclass, toda uma gama de metodologia de ensino para você que está do outro lado, precisando aprender sobre algo que muitas vezes não tem acesso ao monetizado, ou seja, ao pago. Então, a gente trabalha com marketing de conteúdo, trabalhando na lógica do 70-30, porque é uma das estratégias no mundo digital, que é exatamente trabalhar a produção de conteúdo. Né? Então, produzir conteúdo é trazer um Reels, trazer um post carrossel, trazer um vídeo no IGTV, é uma live, é um vídeo curto, é utilizar os stories. Então, tudo isso a gente chama de estratégia para a produção de conteúdo. Então, você que não quer entrar na era digital de forma para monetizar, mas você quer potencializar o teu reconhecimento profissional na área que você atua, né? Você quer fazer com que as pessoas te conheçam pelo que você faz,
Começa Sim. a fazer uma postagem todo dia, traz conteúdo que você faz, né? Utiliza o teu stories para ir contando a tua trajetória, que você vai perceber, que você vai gerando essa autoridade dentro como é, das mídias digitais. E você que está começando hoje, está ouvindo essa live aqui, está dizendo, eu quero começar a ficar mais profissionalizar mais o meu perfil do Instagram. Começa a organizar, trazer mais o seu conteúdo, né, o conteúdo que você aprende. Eu digo sempre, é simples. Instagram é vida, viu, gente? O que significa isso? É trazer tua trajetória. E aí olha para o teu feed, que é a parte que você, né, visualiza, pensa assim, esse é o palco. E o stories, que é o que a gente usa muito, são os bastidores. Então, quando a gente está nos bastidores de uma peça de teatro, o que acontece? Tá todo mundo brincando, todo mundo com frio na barriga, um zoando com o outro, tá todo mundo naquele corre-corre, tá assim uma confusão antes de entrar no palco. Quando vai pro palco é aquela coisa espetacular, é aquela coisa linda, maravilhosa. É por isso que às vezes as pessoas dizem assim, é porque nas redes sociais o pessoal só quer aparecer o que não é. Não é que quer aparecer o que não é, na verdade, nós temos dois espaços no Instagram. Falando de Instagram, né, você tem o palco, que é o teu feed, que é onde você vai mostrar aquilo que é relevante, aquilo que vai contribuir com o teu seguidor, aquilo que vai agregar algum tipo de valor. Né? Então as pessoas, elas julgam pela aparência, elas julgam pelo conteúdo propriamente dito, os seguidores, eles julgam a letra do nosso post. Então o nosso esmero e o nosso cuidado para postar o melhor no feed não é porque quer ser, não é aparência, na verdade é porque você precisa trazer o melhor para quem te segue. E aí você vai lá no Stories, aí você vê uma bagunça, às vezes está uma confusão de letra, de cor, você está falando de qualquer jeito, às vezes você está descabelado, às vezes você está só tomando, porque lá é o teu bastidores. É os bastidores. E aí as pessoas vão dizer, mas eu tenho que trazer tudo? Claro que não. Claro que não. Vai trazer aquilo que faz sentido. Aquilo que você decide que vai apresentar. Eu até dei um exemplo ontem, né, na live com a Fabiana, que quando você sai todos os dias, 8 horas da manhã para ir trabalhar, a gente sai mesmo, a gente chega 8 horas no trabalho. Quando você chega no trabalho, você dá um bom dia, daqui a pouco você toma um café com os amigos, você vai, né, tendo uma trajetória ao longo do dia com os seus colegas de trabalho. E você, na hora do almoço, você conta sobre uma situação que você viveu anteriormente, você acaba trocando as suas ideias com os seus colegas, você conta de algo que te alegrou, algo que te entristeceu, você faz isso com os seus colegas. E considerando, quando você ingressa nas mídias digitais, você está ingressando no seu trabalho, encarando como um trabalho, como um negócio, então você vai acordar, você vai dar bom dia, quando você tiver algo para trazer, você vai compartilhar, né? Então você vai compartilhar aquilo que você julga necessário, que você julga importante, que você queira compartilhar. Porque assim como a gente não compartilha tudo no nosso local off de trabalho, nas mídias sociais a gente também não vai fazer isso. A gente vai compartilhar aquilo que faz sentido, aquilo que de alguma forma pode agregar. E quando você resolve ingressar na internet, você precisa criar conexão com as pessoas. Elas te seguem não é só pelo teu conteúdo, elas vão te seguir por quem você pela tua vida, elas querem te acompanhar, elas vão te admirar. Então, quando você, por exemplo, ofertar uma mentoria, né, ela vai comprar a sua experiência, ela não vai comprar a tua como é o teu alto nível título, o teu maior título, vamos dizer assim. Mas ele, é mestre, é doutor. Não, ele vai olhar para você, vai olhar para o seu conteúdo, a forma que você entrega, quem você demonstra ser, e ele vai conectar com você e vai acessar o teu conteúdo pago ou gratuito. Então, isso é uma coisa que é importante trazer aqui no digital. E detalhe, para quem está começando também, não se preocupe em começar com as fragilidades. Começa com um post por dia, começa com os stories assim meio tremendo. Gente, tem alguns vídeos teve alguns que eu deixei salvo para poder a gente ver a nossa caminhada, mas tem uns que eu digo, não, gente, é muito mico, eu vou tirar esse negócio daqui. Então,
Para quem está começando hoje, dá um pouco de medo, a gente fica se resguardando por conta das críticas, mas eu tenho dito o seguinte: começa e não olha para o lado. Não olha para o lado. Uhum. Segue, define um foco e segue. Porque quando você começa a olhar para a grama do vizinho, você começa a olhar para a tempestade que está do teu lado, você vai lá e afunda. Sim. Porque você fica com medo, você dá ouvidos para o julgamento. Então, o nosso grande desafio é decidir, persistir, ser consistente e não ficar tentando dar resposta para os teus críticos. Pelo contrário, os teus críticos, eles têm que dar gás para você avançar. Porque aí Exato. você já sabe onde que você tem que caminhar, onde que você tem que se contrapor, não do enfrentamento, mas no sentido de Uhum. aperfeiçoamento. Então, essa é uma coisa que eu queria trazer aqui para vocês. Deixa eu só ver se tem alguma perguntinha aqui do pessoal, porque já está encerrando nossa live, nosso tempo aqui já está se esgotando. Então, só para a gente ver aqui se tem alguma. Olha, a Erika entrou, tem muita gente legal aqui. A Silvia também entrou, a Cíntia. Aliás, eu já tinha visto que ela tinha entrado. Pessoal, eu tenho Uma dica. mas me programo. É isso aí, Cíntia. Tem o Elias. Deixa eu só ver se mais alguma coisa. Pessoal, então é isso. A gente precisa observar quem está iniciando na carreira. Temos a Elaine, porque todos nós que ingressamos no digital, em algum momento a gente vai falar e vai ensinar sobre estratégias digitais. Então não tem jeito. Então eu falo de posicionamento digital, mas eu preciso falar de marketing digital, preciso falar de Instagram, preciso falar sobre como postar, sobre o que postar, como definir o nicho, como definir a persona. Então a gente vai precisando trazendo esses ensinamentos para você entender a dinâmica e a lógica do trabalho, né? Então, é da mesma forma quando você inicia um trabalho numa organização, você vai aprender os instrumentais, você vai conhecer, se apropriar da dinâmica, a primeira coisa que você faz é ler o regimento interno, né, é ler a política que norteia aquela instituição. Então, você vai entender toda a dinâmica, os processos para poder desenvolver o seu trabalho. Não é diferente no mundo digital. Você precisa compreender a linguagem, entender que tudo e qualquer postagem, ela precisa ser intencional, tem que ter um objetivo. Você não faz um post de qualquer forma só porque você quer postar. Não, tem uma intencionalidade. Até o post mais bagunçado tem sempre uma intencionalidade. Então, só para a gente aprender sobre isso. E Elaine, considerando nosso finalzinho aqui da nossa live, quero te agradecer imensamente. Eu já disse que você é nossa convidada para estar compartilhando a sua experiência no nosso segundo encontro de assistentes sociais no digital. Então, eu espero contar com você contar com o teu sim mais uma vez. E aí eu quero, Já tem. e aí eu quero passar as honras para você, fazer suas considerações e deixar sua mensagem aqui para os colegas. Eu quero agradecer também a Francenilda por esse convite, né, de estar aqui. É uma honra para mim. Eu quero deixar uma dica para você. Veja se você, assim como a professora colocou, né, a questão de se posicionar nas redes sociais e tudo, utilize esses perfis para você estudar. Sim. Olha o que esses profissionais estão falando. Olha o que as pessoas estão colocando ali sobre serviço social e outras coisas sobre o serviço social no digital. Isso também é espaço de aprendizado, de estudo. E venha fazer parte, eu falo, vem para o movimento, vem fazer parte desse novo movimento no serviço social. E quero aqui agradecer mais uma vez e dizer que eu estou à disposição. Quem tiver interesse, vai lá no meu Instagram, no meu Segue perfil, a Elaine, viu, Elaine gente? Flor. Segue a Elaine. Isso aí, segue. E você pode me chamar no direct se você tiver alguma dúvida, elaine.flor.mentoria. E eu estou à disposição, tanto da professora quanto das pessoas que estiverem aqui. Então, muito obrigado, que todos tenhamos um bom dia. Obrigada, Elaine. Esse momento para a gente é super significativo,
porque nós estamos falando com alguém que tem uma trajetória de 27 anos no serviço social, 21 anos de Ministério Público. Então, eu até brinco às vezes, quando você passou dos 15 anos, gente, já dá para falar algumas besteiras, já dá para você discordar de algumas coisas, porque a gente aprende, né, com 15 anos, 20 anos, 27 anos de atuação profissional. Com toda certeza a gente tem uma bagagem para compartilhar. E eu fico feliz em ver que nós temos essa possibilidade hoje de compartilhar as nossas experiências, o nosso conhecimento, porque nesse período agora de Semana de Serviço Social, em comemoração ao dia 15, o que eu tenho mais observado são os equívocos, né, das pessoas, né, ao parabenizar o assistente social, ao falar sobre serviço social. Então, principalmente nas homenagens, né? Nas homenagens nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, e aí os assistentes sociais só faltam ficar loucas, né? Loucos, porque os deputados, vereadores ainda não entendem, eu diria governantes também, ainda não entendem o que é o serviço social. E nós temos uma oportunidade de hoje falar abertamente para outros profissionais sobre o que é o serviço social, e temos também a oportunidade de falar para os usuários, falar para quem é fora do serviço social, falar para quem é, inclusive, quem é do ensino fundamental e médio. E aí eu estava até comentando outro dia, nós precisamos encontrar um perfil que faça isso, porque eu ainda não localizei nenhum perfil que ensine usuários, né, que tem uma linguagem para falar de serviço social para quem é fora do serviço social. Por hora, nós estamos falando ainda de assistente social para assistente social. Então, isso a gente precisa, inclusive, romper aqui nas mídias sociais. E aí, já é uma dica para quem... Olha aí. Já é uma dica para quem não está explorando esse nicho, porque são vários nichos, né? Então, é um nicho a ser explorado e eu tenho certeza que alguém vai ter uma ideia a qualquer hora dessa. Eu tenho dito, gente, tá faltando alguém para falar, né, para o usuário, para falar para a comunidade em geral, fora da caixinha, fora do serviço social. Então, é isso. Então, pessoal, muito obrigada. Acompanhem sigam o perfil da Elaine. Fiquem ligados, porque a gente vai estar divulgando o nosso encontro, o segundo encontro de assistentes sociais no digital. E fiquem ligados também, vocês... eu esqueço, todo dia eu esqueço, gente. Eu sou péssima nessa parte de lembrar esses detalhes. Mas na minha bio tem um e-book que fala sobre o posicionamento digital. Então tem muitas dicas lá que vocês podem acessar e não demora, porque logo eu vou tirar do ar, eu vou estar postando um outro produto lá, então vocês acessem nesse momento e logo esse e-book vai sair do ar. Estou preparando também o nosso desafio, porque uma das estratégias que eu considero relevante para desenvolver quem quer iniciar no digital é o desafio. Então, a gente poderia trabalhar com a mentoria nesse momento, mas o que eu tenho percebido que os resultados deles são efetivos com o desafio. Porque já diz o nome, desafio, te coloca ali para todo dia, para todo dia fazer uma tarefa, então acaba que você se sente obrigado a fazer. Não tem aquela história de procrastinar e deixar para depois, você tem que fazer naquele dia. Então, o nosso desafio ele está sendo construído, já é o segundo, e aí quem tiver interesse, logo eu vou estar aí também anunciando. A gente está fazendo alguns ajustes, revendo conteúdo, e logo, quando eu lançar, eu vou estar disponibilizando aqui a divulgação para vocês terem acesso. Tá bom? Então, um beijo para vocês. Obrigada mais uma vez, Elaine. A gente vai se conversando e tenha um dia abençoado, viu? Vocês todos também. Obrigada e para vocês também. Beijos. Só para lembrar, a live vai ficar salva e compartilha com quem não assistiu. Beijos.